Olá! Hoje a gente vai falar de uma ferramenta que, olha, simplesmente virou o jogo para quem desenvolve em Java. Estou falando do Spring Boot. Vamos entender juntos como ele deixou a criação de aplicações muito mais simples, especialmente nesse universo dos microserviços. Quem programa em Java há um tempinho, com certeza vai sentir um arrepio. Lembra daquela época de arquivos de configuração XML? Aqueles blocos de códigos gigantes, intermináveis. A gente perdia horas e horas ali, e um errinho de digitação podia custar um dia inteiro de trabalho. Foi exatamente esse cenário de complexidade que abriu as portas para uma verdadeira revolução. Então, para a gente entender por que o Spring Boot foi tão revolucionário, a gente precisa voltar um pouco no tempo e encarar o problema de frente. Bem-vindos à era das aplicações monolíticas. Pensa num sistema gigante onde tudo, mas tudo mesmo, estava interligado. O faturamento, o estoque, o cadastro de clientes, tudo num pacote só. Se o módulo de relatórios desse um problema de memória, por exemplo, o sistema inteiro corria o risco de parar. Era super frágil e, nossa, incrivelmente complexo de dar manutenção. E olha, isso não é nenhum exagero. A sensação era que essas aplicações eram verdadeiros monstros, sabe? Elas consumiam todos os recursos do servidor e qualquer atualização se tornava um projeto gigantesco e muito arriscado. E aí, o mercado começou a mudar. Uma nova abordagem de arquitetura começou a ganhar muita força e isso tornou os problemas do monolito ainda mais evidentes. É aí que entram em cena os microserviços. A ideia por trás era simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Em vez daquele blocão gigante de código, por que não quebrar a aplicação em partes menores e independentes? Cada parte ou serviço cuidaria de uma única coisinha do negócio e poderia ser desenvolvida e atualizada de forma totalmente autônoma. É importante a gente entender que os microserviços não surgiram do nada, tá? Eles são, na verdade, uma evolução de um conceito mais antigo chamado SOA, Arquitetura Orientada a Serviços. A grande diferença é que os microserviços levam essa ideia de independência a um nível muito mais radical. E essa analogia da caixa de brinquedos é perfeita. No mundo monolítico, é como se todos os brinquedos, carrinhos, bonecas, blocos, estivessem jogados na mesma caixa. Para achar um, tem que revirar tudo. Com microserviços, cada tipo de brinquedo tem a sua própria caixinha. Precisa de mais carrinhos, é só pegar outra caixa de carrinhos, sem nem tocar nas outras. Faz todo sentido, né? Só que tinha um problema. Criar microserviços com as ferramentas antigas era um pesadelo. Cada servicinho exigia uma tonelada de configuração. Era complexo demais. E foi exatamente nesse ponto de dor que o Spring Boot apareceu como a resposta que o ecossistema Java tanto esperava. O Spring Boot não foi um acidente. Foi o resultado de 18 meses de trabalho muito focado. Tudo começou com uma necessidade que parecia simples: facilitar a vida de quem queria rodar aplicações web sem precisar de um servidor externo. Mas a visão cresceu e se tornou algo muito, muito maior. E aqui está a grande virada de chave. A filosofia por trás de tudo era uma só: eliminar a complexidade. O objetivo era permitir que qualquer pessoa pudesse criar uma aplicação pronta para a produção com o mínimo de esforço, focando só no que realmente importa, a lógica de negócio. Ok, mas como o Spring Boot consegue fazer isso? Parece mágica, né? Mas, na verdade, são alguns conceitos muito inteligentes trabalhando juntos. Vamos desmistificar isso agora. A genialidade do Spring Boot se apoia em 3 pilares fundamentais. Cada um deles foi pensado para atacar diretamente uma dor de cabeça histórica do desenvolvimento Java, tornando tudo muito mais simples e rápido. Quem nunca passou horas resolvendo conflitos de versão entre bibliotecas, né? Os starters resolvem exatamente isso. Quer criar uma aplicação web? É só adicionar o Spring Boot Starter Web. Ele já traz tudo o que você precisa: o Spring MVC, um servidor Tomcat, bibliotecas de validação, tudo em versões que funcionam perfeitamente juntas. É um alívio. Essa aqui é o coração da mágica. O Spring Boot olha para o seu projeto e faz umas suposições bem inteligentes. Ele vê o starter da web e pensa: ok, vou configurar um servidor Tomcat e tudo o que precisa para a web. Ele vê uma biblioteca de banco de dados e já tenta configurar uma conexão. E o melhor: se a configuração padrão não servir, é só criar a sua própria, que a autoconfiguração sai de cena bem elegantemente. Isso simplesmente eliminou um passo inteiro do nosso trabalho. Não precisa mais gerar um arquivo WAR e instalar um servidor de aplicação por fora. A aplicação se torna autossuficiente. É só dar um comando para executar e ela está no ar. Simples assim.
A teoria é ótima, a gente sabe, mas nada se compara a ver isso na prática. Vamos para um exemplo que mostra bem o poder dessa simplicidade. É aqui que todo mundo geralmente tem aquele momento uau com o Spring Boot. Uma tarefa super comum no dia a dia, certo? Em sistemas mais antigos, isso poderia envolver navegar por arquivos XML super complexos dentro do servidor. Vamos ver como é que se faz no Spring Boot? E é literalmente só isso. Uma única linha num arquivo de propriedades simples, super legível. Sem cerimônia, sem XML, sem complicação nenhuma. É só a propriedade e o valor que você quer. E pronto, ao reiniciar a aplicação, o console já confirma ali pra gente, o Tomcat foi inicializado na porta 9000. Essa simplicidade para uma tarefa tão comum é o que mostra a produtividade absurda que a ferramenta oferece. Essa abordagem de convenção sobre configuração, que a gente viu no exemplo da porta, e essa simplicidade toda, não só facilitaram a vida de quem desenvolve, elas abriram as portas para um novo horizonte de possibilidades. O resultado final é impressionante. O tempo que se leva de uma ideia até uma aplicação funcionando é drasticamente reduzido. A implantação se torna trivial. E por ser autônomo e super configurável, o Spring Boot se tornou plataforma padrão para construir microserviços e aplicações prontas para a nuvem no mundo Java. No fim das contas, o Spring Boot não foi apenas uma melhoria. Como a própria fonte que a gente usou destaca, foi uma revolução no desenvolvimento convencional de aplicações Java. Ele mudou completamente as regras do jogo. Isso nos leva a uma reflexão final. Ao remover grande parte da complexidade que não agregava valor, o Spring Boot permite que a nossa criatividade e a inovação foquem nos problemas reais de negócio. A pergunta que fica no ar é: com barreiras tão baixas para começar,